Olha aqui para mim, presta atenção. A gente ontem falou, já é hoje o terceiro dia. No primeiro dia eu falei só o verso primeiro. Ontem eu falei sobre o dinheiro. Nosso tema é cuidado com as espiritualidades plásticas. No dia de ontem eu falei quanto a dar e receber dinheiro. Como lidar com o dinheiro e em que lugar a gente tem que botar o dinheiro, na descrição pública, na descrição privada, na descrição íntima, na descrição da minha estrutura de consciência, na decisão das minhas pulsões inconscientes que vão sendo educadas dentro de mim todos os dias. E eu me alegro com esse vento forte, que me lembra sempre o vento impetuoso, soprando sobre aqueles que aguardavam a chegada do Espírito Santo. E me alegra o coração, a natureza é coadjuvante de todas as expressões da memória mais candente e servem de metáfora de dia e de noite para essa alegria reavivada do amor e do reino de Deus no meu coração, o que eu espero que você aprenda a desenvolver como alegria para a sua própria vida, deixando que tudo na criação seja emulador da sua fé, da sua alegria, da sua disposição e da sua vida com Deus. Eu vou fazer silêncio para você ouvir, ó. E a chuva está chegando linda, forte, maravilhosa, muito linda. Obrigado, Senhor. Olha só, é que você não pode sentir daí o cheiro desse jardim molhado, dessas plantas gostosas, essa água maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo bem que a tua fidelidade traz a essa terra seca, carente, necessitada da continuidade da tua fidelidade, apesar do nosso maltrato, do nosso descuido, da nossa capacidade destrutivo planetária, que é o que hoje nos vem como paga do salário da nossa própria manifestação de abandono e de descuido do que tu nos deste para tratar com todo amor, que é a tua criação e que tem sido vilipendiada pela diabrura, pela sociopatia criacional que se estabeleceu em nós de homens ao todo da criação. Por favor, salva-nos disso. Então, prosseguindo, cuidado com as expressões das espiritualidades plásticas. Ontem a gente falou do dinheiro, quanto a dar, quanto a receber, quanto a lidar com ele. Hoje eu quero falar sobre outra dimensão, dessas três dimensões que Jesus ajunta de maneira próxima e que tinham muito a ver com as práticas em relação às quais os religiosos se jactavam. Ele pega os temas das principais jactâncias religiosas dos dias dele e coloca como temas para os discípulos, para as multidões e para quem quer que queira aprender com ele, andar com ele, viver com ele, praticá-lo na vida, prová-lo, experimentá-lo e reproduzi-lo, espelhá-lo como imagem real de Deus no tempo presente cada vez mais. E a segunda temática
portanto, que era objeto das jactâncias, das arrogâncias, das flâmulas de soberba da religião, dos religiosos, na sua loucura de supremacia sobre os demais seres humanos, ele introduz um dos temas mais usados na deturpação da nossa espiritualidade, que é a oração. A oração é uma das realidades espirituais mais lindas, porque imagina só, a ideia é de que qualquer um pode falar com Deus. Qualquer um, em qualquer lugar. O templo sou eu. O santuário sou eu. Eu sou o lugar da habitação de Deus. Como Deus mesmo disse, os céus dos céus não me podem conter. Eu, porém, habito com o quebrantado e com o contrito de coração. É isso que está dito. Eu habito, porém, com o contrito e o quebrantado de coração. É só aqui que cabe. Porque só aqui eu tenho a eternidade, porque Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. O universo espaço-temporal não é eterno. Ele teve começo e terá fim. Diferentemente do que Einstein queria que fosse. Hoje se sabe que não é. Mas eu, todavia, carrego a eternidade que foi posta dentro de mim. Eu sou um ente eterno que habito o infinito espaço temporal que, todavia, não é eterno. Mas eu sou. Eu sou mortal, porém sou eterno. E é por causa dessa eternidade que me habita, desse potencial eterno, que pela fé, que é o lhame, que é o vínculo, que é a única realidade capaz de assambarcar o possível, o impossível, o finito, o infinito, o lógico, o ponderável, o absurdo e o incompreensível, que é a fé. Por isso a fé instrumentaliza a possibilidade de que o finito se relacione com o eterno, que o temporal se relacione com o atemporal, que o completamente diminuto se relacione com o que é imponderavelmente indisponível para qualquer que seja a perspectiva de equação concentrável do significado de Deus para mim. Aí vem essa maravilhosa certeza de que essa realidade que está para além da explicação, mas que cada dia se apresenta mais, até cientificamente falando, como inegável e inquestionável, que é a realidade palpável da oração. Hospitais em alas separadas por pessoas que oram e pessoas que não oram, mostram que a ala dos que oram e dos que recebem oração recebe mais de 50% de possibilidade de alta e de cura do que as alas onde não existe oração, ninguém orando por ninguém, ninguém orando por si mesmo e ninguém orando a Deus. Isso já é até estatístico. Já é estatístico o fato de que quem ora de maneira equilibrada, não histriônica, não histérica, mas com o coração acalmado diante de Deus, somatiza saúde em seu próprio favor. Eu, por exemplo, tenho absoluta convicção de que se de um lado os excessos da minha juventude quase me mataram jovenzinho, por outro lado, os excessos do meu ministério
quase não deixaram que eu chegasse aos 45 anos de idade. Eu quase morri de tanto desgaste físico, orgânico, psíquico, e do meu ser como um todo, pela doação, pela falta de sono, pela entrega, pela não dieta de nada, pela ingestão de qualquer coisa durante tantos anos, pelo desgaste absoluto ao qual eu me submeti, quase que orgulhosamente, dizendo que eu estava me gastando para Deus. Hoje eu sei a idiotice de algumas dessas coisas. Velho, eu fui aprendendo a insensatez de algumas dessas coisas. Mas, por outro lado, eu sei também que foi justamente a sinceridade da manifestação dessa espiritualidade que, paradoxalmente, me mantém vivo até o dia de hoje. Se eu estivesse aqui sem o poder dessa força, ou sem, como diz Paulo, sem a força do seu poder, sem a força e o fator dessa ressurreição em mim, eu já teria ido há muito tempo. Meu próprio corpo não teria aguentado. Meu coração já teria parado. As ramificações novas que têm me mantido vivo, porque eu tenho coronárias entupidas, artérias entupidas para todos os lados, nem estente eles encontram lugar para colocar em mim, porque não tem lugar nem para pôr estente. Quando alguém diz assim, não, puseram 10 estentes dele, foi um bom sinal. O cara tinha lugar para colocar estente, para abrir artérias, veias, abrir passagens de sangue. Eu não tenho. Está tudo entupido. Tem lugares onde elas estão completamente vedadas. Onde o meu cardiologista, que é um dos melhores do país, diz, olha, você só pode ficar com 2 estentes porque o teu coração não tem lugar para pôr mais nenhum. Se eu tentar enfiar um outro estente dentro de ti, eu vou arrebentar, vai ser pior a emenda que o soneto. Eu vou colocá-lo, ele não vai abrir a artéria e vai virar dentro, e o entupimento é absoluto, já está em 97%, ainda passa só um filete de água. Agora, tem um monte de garapézinho, de ribeirinhos sendo formados na periferia todos os dias. E é isso que ele diz, é assombroso. Como você sai pior e volta melhor, e volta melhor, e volta melhor. Uma hora eu vou partir. Mas eu estou aqui, meu Deus, em hora esta, sem prazo de validade para terminar, porque todo dia eu me sinto fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e eu sei o significado que essa comunhão de oração sincera, verdadeira, confiante, calma, em fé, em descanso, geraram e geram e produzem dentro de mim. E aí a gente chega aqui nesse verso 5 do capítulo 6, onde Jesus diz o seguinte, e quando orardes, e ele diz, quando orardes, não é de vez em quando vocês decidirem fazer uma oração, outra aqui, outra ali, em algum tempo, em algum ritual, não. Vem Paulo posteriormente e diz, orai sem cessar. O Jesus deixa isso bem claro, como ele anda em oração, cada passo dele é oração. Ele ora enquanto sorri, enquanto gargalha, enquanto chora, enquanto fala, enquanto ouve. Ele é a oração ambulante. Ele é uma oração encarnada. Ele é uma intercessão presente e ininterrupta. E é o que Paulo quer dizer, sejam uma oração, orem sem cessar. Orem no Espírito, como Paulo também diz, orando em todo tempo no Espírito. O que é isso? Se não aprender
a desenvolver e a exercitar a mente para fazer do nosso processo mental um processo de oração. Quando eu entendi isso há muitas décadas atrás, porque antes disso eu pensava que orar sem cessar era tudo que eu fazia, eu estava orando. Até que chegou uma hora que a luz acendeu e eu disse, não, que idiotice é essa? Isso tem que ser natural como tudo mais, como respirar, como ver, entender, enxergar. Tem que ser para mim o orar. E a única maneira é se o meu processo mental se transformar em algo que viaja por dentro do significado da oração. Aí o que isso significa? Significa que, por exemplo, tudo que eu penso, e eu tenho que estar mais distraído do que uma pedra, para eu ficar 1 minuto pensando sem fazer algum pensamento meu entrar no santuário das orações. Porque depois de muitos anos, de 45 anos de treino, de exercício, de prática, de vivência, até os pensamentos mais terríveis, nos momentos mais difíceis, que foram aqueles dos anos 90, onde eu tive os pensamentos mais ruins da minha vida, eu não tive medo de levá-los para debaixo da luz de Deus e dizer, é assim que eu estou me sentindo, é com esse tesão que eu estou vivendo, é com essa angústia de desejo, ou é com essa insatisfação em relação a tudo que me cerca que eu me apresento diante de ti, mas era diante dele, é diante dele, nunca não foi diante dele, sempre foi com ele, por ele, para ele, mesmo que fosse contra mim. Fazendo tudo passar por dentro dessa recâmara da oração. É só assim que a gente ora sem cessar. Ontem, por exemplo, eu estava vendo algumas coisas nas redes sociais, aí vi algumas pessoas que eu conheço demais, e falando algumas coisas que me entristeceram, eu falei, meu Deus, esse querido aqui já sabia melhor, ele já tinha aprendido mais do que isso. Como é que o cara não se mantém naquilo que já alcançou? Como é que retroage? E aí quando eu vi, eu estava começando a ficar chateado. Começando a desenvolver uma zanga dentro de mim, porque quanto mais você quer bem aquela pessoa, mais triste você fica quando vê essas retroações. Ou quando você vê que o cara estabeleceu um teto para ele próprio e para os outros. E o teto é sempre atrofia. Porque a gente é chamado para viver com Deus sem telhado. A Nova Jerusalém não tem teto, é aberta para os céus e em todas as direções. E aí, na mesma hora, eu fiz o meu dissabor, falar de si mesmo na presença de Deus, com verdade. Mas na medida em que eu fui falando na presença de Deus, a tristeza que estava me ocorrendo, pelo dissabor que aquelas percepções sobre amigos estavam me causando, a oração foi limpando todas as emoções, sentimentos, percepções, foi me enchendo de graça, de misericórdia, de paciência, de tolerância, dizendo, ele não é você, você não é ele, viva a sua vida. Agradeça a Deus por você ter sido constituído do jeito que você foi, mas você não é padrão para a constituição de ninguém. Quem quiser aprender com a constituição da natureza rija, da sua própria essência, aprenda, desenvolva, é um caminho aberto para todo mundo que queira, mas aprenda comigo. Eu ouvi a voz do Senhor dentro de mim. Nem todos estão aptos.
Nem todos estão aptos. Nem todos estão aptos para fazerem essa decisão por amor ao reino de Deus. Nem todos estão. Então, seja generoso todo dia, para que você não viaje por nenhum caminho de sutileza empedrante, empedradora no seu coração, ou que desenvolva qualquer sutileza de arrogância piedosa dentro de você, ou de juízo temerário dentro de você. É fazer os pensamentos se transformarem em oração o que mais purifica a mente, a interpretação, a cognição, o olhar, a decisão, a postura, a garantia de que o nosso ser vai se desenvolver intacto pela misericórdia de Deus, se renovando em quebrantamento consciente todo dia. Você está me entendendo? Está me entendendo? Eu estou falando isso para você entender e viver e experimentar essa graça dentro de você. E quando orardes, não sereis, a palavra sereis é fundamental, porque diz que dependendo de como você ora, você se torna uma coisa ou se torna outra. O que Jesus também está ensinando é sobre a ambivalência da oração. A ambivalência da oração. A oração pode me tornar uma coisa ou pode me tornar outra. Você veja os dois exemplos polares de oração que Jesus apresenta no Evangelho de Lucas, quando propositalmente ele pega dois polos extremos da sociedade judaica e os coloca plantados no templo, em oração. Um fariseu que não só orava, mas jejuava e vivia pálido, com aquela maquiagem de jejuns, de falsa piedade, de demonstração, de cara brejeira, o tempo todo, de um lado, e de outro lado um publicano, que vivia culpado, acusado, sob demérito, sob juízo, sob marginalização, sob intolerância, porque servia aos romanos, às forças de ocupação, de dominação do déspota romano em Israel, e todos odiavam, sem falar que a maioria deles, quase que na totalidade, metiam a mão no dinheiro e no ágio. E aí sobem os dois ao templo. Um, o fariseu, humanamente falando, nas exterioridades das legislações de Moisés e das tradições rabínicas e sacerdotais, mas muito mais das rabínicas, da seita dos fariseus, eram irrepreensíveis na aparência, eram sepulcros caiados, eram casas pintadas todo ano, eram tratadas do lado de fora de maneira impecável, embora por dentro fossem tumbas putrefatas, de corpos defuntos, insuportáveis no interior. E esses dois vão ao templo orar, Jesus diz. E olha como você vai para o mesmo lugar para orar. E olha o que a oração pode fazer de mal ou de bom em favor daquele que ora. E aí preste atenção, por favor. Você que fica aqui e dizendo, mas eu acho que eu fui enfraquecendo na fé porque eu parei de orar. Não, você de fato nunca orou. Você fazia oração, mas você não orou. O cara que faz oração não ora. São aquelas mesmas pessoas que dizem,
Eu só não oro mais porque eu não aprendi a orar. Eu digo, o que é isso? Eu não conheço esse lugar, nem esse estado, nem essa possibilidade de não saber orar. Porque oração é a sinceridade do coração, não importa a articulação, nem se há verbalização, se há oralidade, se existe qualquer tipo de expressão cognitiva para compreensão exterior, não importa, importa a oração é. De modo que a oração pré-existe no coração como expressão da sinceridade do ser, que quer ser verdadeiro apesar da sua própria relatividade e ambiguidade. Já que ele não é verdadeiro quanto à prática da verdade, pelo menos ele é verdadeiro quanto à demonstração diante de Deus da sua sinceridade não camuflada, não mascarada. Aí vão esses dois caras orarem. E aí Jesus ensina na prática o que ele disse: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Porque se a gente orar como os hipócritas, a gente vira hipócrita. E se a gente orar como um performer, a gente vira um performático. Se a gente orar porque aprendeu a dizer, ó, amantíssimo Deus e Pai, quando eu me converti, eu ouvia na igreja presbiteriana aquela reza, aquela introdução sempre, ó, amantíssimo Deus, nosso Pai, aí tem aquela introdução com o currículo vitae de Deus que não acabava nunca mais. E eu me cansava, já não conseguia nem prestar atenção no que os caras estavam falando, porque eu não tinha alma. Ou nas igrejas pentecostais eu ia e já sabia tudo que iam orar, já sabia as entonações, sabia todos os estereótipos. E era tudo que eu não queria para mim. Por outro lado, eu adorava. Quando eu encontrava um hippie que eu estava evangelizando, malucão, doente, dodói de tanto chá de cogumelo, de tanta maluquice, de tanto ácido, mas o cara ia entendendo, e daqui a pouco ele falava, até no palavrão, olhava para os céus e, pai, que pariu, Deus, meu Senhor, e aos prantos. Eu estou aqui, eu digo, essa é a oração que o Senhor está aplaudindo. E os anjos também. Está saindo das vísceras desse publicano. Aí Jesus conta a história. Subiram ao templo para orar. O fariseu, o religioso, o impecável, o rei do exemplo, dizia, olhando para os céus, com todo orgulho de ser quem era, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, iníquos, transgressores, alienados da tua vontade, das tuas doutrinas, do teu conhecimento. Mas eu jejuo 2, 3 vezes na semana, oro, dou o dízimo, cumpro todas as minhas obrigações e obrigado, porque tu não me fizeste como este publicano aqui ao meu lado, esse infeliz perdido que está aqui ao meu lado. Obrigado, Senhor. Enquanto o publicano ouvia a oração dele. Porque esse tipo de gente não é ouvida nos céus. Elas só são ouvidas do lado. Só quem está perto ouve. Deus já tem os ouvidos tapados para um ente assim. Fala menos que ao vento. Fala ao nada, ao coisa nenhuma, enquanto introjeta perversão, doença e esfacelamento e fragmentação de caráter e do próprio ser. A pseudo-espiritualidade arruína a construção de qualquer caráter
e de qualquer alinhamento entre mente, alma e espírito e destrói toda a cognitividade porque falsifica a interpretação de tudo. Falsifica a interpretação de Deus porque não falsifica a interpretação do próximo, da vida, da realidade, do mundo, da criação, de tudo à volta. Orar é uma espada de dois gumes. Ao lado desse cara que parece com você, que é a tua cara, que foi assim que você foi ensinado na religião, e só se sentiu muito seguro e começou a orar em público com voz alta, quando você aprendeu a fazer orações para o povo ouvir e para impressionar o circo litúrgico, ao lado dele tem um cara que não consegue nem levantar a cabeça segundo Jesus. E é Jesus quem está contando essa história, não é invenção minha. Jesus. O pecador não conseguia nem levantar a cabeça. Ao contrário, ele chorava e batia no peito. Batia no peito e dizia, ó Deus, ó Deus, ó Deus, tem compaixão de mim. Eu sou um pecador miserável. Tem piedade, olha para mim. Porque eu sei quem eu sou, me ajuda. Eu quero me ajudar a encontrar um caminho melhor. Olha para mim. Aí Jesus pergunta àqueles que o estavam ouvindo, uma assembleia de religiosos: qual dos dois homens vocês acham que voltou para casa perdoado, justificado, ouvido, atendido, acolhido diante de Deus? O fariseu ou o publicano? O santarado ou o pecador confesso, declarado, sincero, buscando misericórdia? Qual dos dois vocês acham que foi acolhido? E o silêncio é profundo numa hora dessa. E a seriedade deve ser interpretada por nós de maneira total. Porque quando orardes, Jesus diz, não sereis como. Significa dizer que a minha oração me torna alguma coisa. O meu modo de orar. Quando eu vejo esse garoto que eu vi menino, quando eu ia lá na Lagoinha, o André, é um garoto comparado com a minha idade, ele era um menino. E quando eu ia lá, ele era um garotinho. Eu fui depois de um tempo quando ele já era adolescente, ou por aí. Eu fui depois de um tempo quando ele já era até pastor, mas nem apareceu para me ouvir, porque eu fui lá à revelia do desejo dele, em Belo Horizonte. Mas quando eu vejo o cara falar aquelas coisas sobre os seres humanos, chegar e dizer, olha, o Senhor Deus disse lá no Velho Testamento que é para jogar pedra. Hoje em dia é proibido, mas depende de você. Veja o que você vai decidir fazer com o que Deus mandou fazer. Hoje em dia a Constituição proíbe, mas você que sabe. O que você acha que uma evocação dessa produz no caráter de alguém? O que já produziu e o que piora nesse ser humano? Ou de todos os outros que você vê fazendo orações por riqueza, por dinheiro. Senhor, concede-me mamon. Senhor, derrama a graça de mamon sobre mim. Senhor, enche-me de mamon, que as minhas despensas transbordem de mamon, de dinheiro, de poder, de riqueza. O que você acha que isso gera em você? Que você passa incólume por isso? Não, você se torna isso. A oração torna a gente aquilo pelo que a gente ora e torna a gente a cara daquele para quem a gente ora. A quem a gente ora. É isso que os salmos dizem. Quando tem vários salmos,
que dizem exatamente a mesma coisa, é até algo repetido, recorrente nos Salmos, a expressão. Que aqueles que adoram os ídolos se tornam semelhantes a eles, pedem a cognitividade, pedem a sensibilidade, porque tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo boca não falam a sabedoria, tendo coração não entendem. Isso tudo decorre de uma espiritualidade falsa, pedrada, cheia de oração, mas cuja oração é um empedramento, é uma marmorização existencial do ser, é um endurecimento daquilo que é uma essência naturalmente maleável, que é o meu espírito, minha alma, meu ser quebrantável, em estado de maleabilidade, de flexibilidade na presença de Deus, no amoldamento singelo, a vontade discernida de Deus para a minha vida, para a sua vida. A oração faz a gente se tornar alguma coisa. Faz sempre. E quando orardes, não sereis como, porque senão vocês vão se tornar exatamente como eles. A oração mentirosa faz um mentiroso. A oração hipócrita faz o performático, faz o teatral. E frisa o indivíduo na teatralidade. A oração tem esse poder de provocar ou a pecaminosidade mais asquerosa, que é essa da presunção ensoberbecida, do supremacismo religioso, tanto quanto tem o poder de provocar o santo, que é quebrantado, que é humilde de coração, que pranteia, que é misericordioso, que é verdadeiro, justo, que deseja o melhor para todo mundo, que constrói pontes e não abismos, que é pacificador, que é limpo na sua interpretação de olhar de vida e que é um ser humus, é um chão fértil para toda boa semente da graça de Deus. Por isso a oração do Macários faz com que ele resplandeça a imagem, a semelhança de Deus cada vez mais, porque você vai ficando a cara daquele a quem você adora, a cara daquele a quem você se dirige, a cara daquele com quem você fala dentro de você. Dentro de você. Eu, quando falo com Deus, eu estou evocando Deus em mim, eu não estou invocando Deus para mim. Eu invoco Deus sobre a vida daqueles que não o conheceram ainda, e eu evoco Deus na vida daqueles em quem Deus habita com consciência. De modo que a minha fala com Deus é uma evocação de Deus que me habita. Não é uma invocação do Deus que não me habita. E tanto mais quanto eu ore com essa consciência, mais eu vou me tornando semelhante àquele com quem eu falo. E pode ser que você, de fato entendendo o Evangelho, sabendo quem Jesus é, como Ele é, praticando Jesus na sua vida, você vai ficando a cara dele. Agora, se você é só um religioso, que aprende a orar, que aprende a performar, que aprende as expressões de vocalização impressionantes, ou as gritarias assustadoras, ou as histerias e os tremeliques amalucados, a oração tem o poder de gerar a introjeção dessa doença em você. E não tem doença mais profunda do que aquela que é introjetada pela oração perversificada no entendimento da gente. Não é possível que você não esteja entendendo coisa tão óbvia quanto esta que eu estou falando para quem quer ouvir.
Portanto, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, na igreja, na congregação, gostam de ir lá na frente, de pegar o microfone, de gritarem, de darem ordens de autoridade em nome de Jesus, que eu te falei e eu declaro. Aí você que é um tolo, um bobo, fica ali impressionado com esse show de nada, de coisa nenhuma. Enquanto os demônios gargalham, os anjos se escondem e Deus está longe. E você, amalucadamente introjetante de uma loucura maior, de uma insanidade maior, para sua alma já toda perdida, confusa e translocada. Quando orardes, não orem para se tornar como. Não orem para isso. Porque a oração fará de vocês aquilo que vocês pedirem, vai se cumprir em vocês. O teu desejo contra o outro se realiza em ti, contra ti. O teu ódio, a tua antipatia intercessória pelo outro, como diz Isaías no capítulo 58, quando orais e jejuais pelos vossos próprios interesses, é o que adoece e arruína sua alma para sempre. Faz de você esse ente marmorizado, imutável e insensível, empedernido, impermeável, impenetrável, horroroso, que nem Deus pode ajudar. Pense bem no que eu estou lhe falando. Quando orardes, cuidado, porque a oração pode fazer você se tornar uma coisa horrível. E pode colocar você no caminho de uma teatralidade da qual você não vai mais saber sair. A oração tem o poder de transformar a pessoa em persona. Guarde bem isso. A oração que não é essa segundo Jesus, segundo o espírito do quebrantamento, da sinceridade, da pureza de coração, daqueles que choram com verdade e que alimentam o coração com pureza, com misericórdia, com graça, com paz, com desejo do bem. Se não for assim, toda espiritualidade é para fabricar uma pequena divindade arrogante dentro do seu coração que vai se tornar asqueroso, vomitável diante de Deus. Você vai se tornar um enjoo para o divino. Vai se tornar uma insuportabilidade celestial. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, para com isso, porque você está intragável. Você se torna isso pela oração. Não sereis como os hipócritas, porque senão hipócritas sereis pela oração. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque a oração dos hipócritas faz você se tornar um hipócrita pior do que os hipócritas que você originalmente imitava. Cuidado em relação a quem, a que você se espelha, a quem, a que você segue, porque as implicações são sérias. Eu vou terminar o texto só para continuar amanhã. E diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam. É difícil terminar, porque cada palavra diz um monte de coisa. Porque a oração pode fazer também você desenvolver um gosto perverso pela espiritualidade mentirosa e satânica. Eles gostam. Chega a um ponto que o cara gosta. Eu sei que vem gente que me ouve aqui, não aguenta ficar 1 minuto, 2, vai embora.
Porque na hora que ele chega, ele está levando paulada. Cada frase que eu digo tem sentido. Eu não fico aqui repetindo obviedades. Cada frase é uma paulada, uma paulada, uma paulada. Então, tanto faz se ele fica 1 hora e meia, 1 minuto ou 2, ele vai ouvir uma paulada de verdade. Aí o cara não gosta. Ele gosta é da hipocrisia, da mentira, da teatralidade, do oba-oba, de tudo isso que está à nossa volta em quase todos os lugares e em quase todo o mundo. É só isso. É por isso que pela oração o mundo piora, piora e piora. Quanto mais se reza, quanto mais se ora, mais se vai ficando parecido com o diabo, porque as pessoas gostam de orar a perversão. Gostam da intercessão supremacista. Gostam de orar em pé. Na igreja, no ajuntamento, na congregação, nos cantos das praças, nas reuniões públicas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E hoje eu vou parar por aqui. Porque eu já falei 1 hora e 10 minutos. O bastante para você ter pelo menos entendido as primeiras linhas dessa expressão de Jesus, e a gente não saiu do verso 5 do capítulo 6. E amanhã eu ainda vou continuar no capítulo 5 para poder, no versículo 5, para poder entrar no verso 6, que diz: tu, porém, quando orardes. Aí é o que a oração pode fazer de sublime, de lindo, de maravilhoso, de divino, de santo, de celestial, dentro de mim e da minha própria vida. Você me entendeu, não é? Está me entendendo? Jesus, eu tenho me esforçado para falar com as palavras mais simples, mais diretas, mais claras, mais óbvias, mais quase toscas. O que tu disseste com clareza inquestionável. E só não entende quem não gosta de compreender. Ou quem não para ouvir. Eu peço que essa tua palavra seja revolução salvadora na mente, no coração, no entendimento, na vida, no ser, nos pensamentos, nos sentimentos, no caráter, nas posturas, nas atitudes, no comportamento de cada pessoa que está me ouvindo aqui. Que essa palavra seja regeneradora, seja um regênesis espiritual no coração de cada qual que queira acolhê-la e que abra o coração para ter prazer em ti. É o que eu te imploro, que tu próprio realize enquanto cada um faz o que pode fazer e decide o que pode decidir em seu próprio favor. Em nome de Jesus. Amém e amém.